podeis tomar os vossos assentos, não vou pedir para você ficar mais de pé, tá bom? Oi, glória a Deus, glória a Deus. Já? Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, amém. Eu vou esperar os irmãos se recompor, vou esperar os irmãos se assentarem, já tem gente que não se assentou. Eu vou pedir ajuda com as crianças, para mim poder pregar a palavra de Deus. Enquanto os irmãos vão se organizando, quero louvar a Deus pela vida do pastor Francisco, meu amigo, mais chegado que irmão, sua esposa, a pastora Sara, a presidência desse ministério representado pela bispa Dulce, acertei? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu estava pedindo para Deus a confirmação da palavra e a senhora fala sobre barco, ou tempestade, e ela ainda olhou para mim ainda e falou, chegou, me arrepiei todinho. Deus abençoe em nome de Jesus. Meu amigo pastor Ronaldo Mitoso, servo de Deus, você é muito pentecostal, meu filho. Deus abençoe. Ministério de louvor, chamar. Acertei? Eu gosto de chamar de ministério de louvor, né? É mais crente esse negócio, né? Deus abençoe. Meu amigo Geider, esse aí é o rapaz da filmagem. Se você precisar de filmagem e edição para evento, procura ele aí. Já até falei pro Ronaldo aí, o Ronaldo tem um projeto. Já falei, gente. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da minha princesa, que está me acompanhando, Lidiane. Irmã Débora, minha amiga, Deus abençoe. Todos os cantores, cantoras, em nome de Jesus. Quantos trouxeram Bíblia? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 4, versículo 35. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Confesso aos irmãos de coração, não era isso que eu ia pregar não, mas a bispa deu lugar de verdade. Capítulo 4, versículo 35. Todos acharam? Amém? Os irmãos estão concentrados no culto? Amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E ele, deixando a multidão, levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele, ou seja, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor.
e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quantos podem dizer glória a Deus? Queridos, eu quero falar hoje sobre as tempestades da vida. Preciso que você preste atenção agora. Quando Jesus veio a essa terra, Jesus veio com um objetivo: de morrer por nós, de pagar um preço pela remissão dos nossos pecados, preço esse que nós nunca teríamos condições de pagar. O profeta Isaías, ele escreveu dizendo que Deus faz primeiro o futuro para depois fazer o presente. Deus faz primeiro o amanhã para depois fazer o hoje. Deus fez primeiro 2022 para depois fazer 2021. E conhecedor do futuro como é o nosso Deus, Jesus sabia que a sua passagem por essa terra seria curta. Jesus viveu nessa terra entre os homens aproximadamente 33 anos e meio. E como um grande líder que é Jesus, ele sabia que ele tinha que deixar aqui na terra representantes, homens e mulheres que representariam o seu reino, que falariam em seu nome. De uma multidão que se ajuntou em redor de Jesus, a Bíblia diz que ele vai separar 12 discípulos. E o que me chamou a atenção é que os 12 só vão receber o título de apóstolo quando Jesus retornar para o céu. Enquanto Jesus está com eles, eles são simplesmente discípulos. Então eu aprendo que primeiro se é discípulo, depois se torna apóstolo. Mas tem gente que quer ser apóstolo e nunca foi discípulo na sua vida. Tem gente que quer ser servido, mas nunca serviu ninguém. Jesus pega, tem alguém com o celular ligado aí, irmãos? Jesus pega esses 12 homens e vai dar um discipulado para eles. Vai ensinar para eles a verdadeira face do Evangelho. O Evangelho que Jesus vai ensinar aos discípulos é um Evangelho totalmente diferente do Evangelho que é pregado em muitas, não em todas, mas em muitas igrejas evangélicas brasileiras. Mensagens mentirosas, mensagens ilusórias, mensagens que não são bíblicas, como a mensagem do triunfalismo, que eles dizem: vem para Jesus que tu nunca mais vai sofrer, vem para Jesus que tu nunca mais vai passar provação na sua vida. Isso não é verdade. Outros pregam o evangelho místico, outros pregam o evangelho da barganha, dizendo para você dar tudo que você tem. Mas o evangelho que Jesus vai ensinar aos discípulos não é um evangelho que é produto de marketing humano, mas é o evangelho que nasceu no coração de Deus. O evangelho que Jesus vai ensinar aos discípulos não é um evangelho que ensina as pessoas a frequentar igrejas. É o evangelho que transforma o mais vil pecador na igreja viva, representante de Jesus na terra. O evangelho que Jesus vai ensinar aos discípulos é aquele que está escrito em João capítulo 15, versículo de número 18, quando Jesus diz: por minha causa o mundo vos odiará. Jesus está dizendo: você vai me servir, você vai me adorar, você vai levantar na sua vida a bandeira da fé, e por causa disso, não é só o teu vizinho, não é só a tua rua, não é só o teu bairro, o mundo inteiro vai te rejeitar, vai te perseguir. No mesmo capítulo 15, agora versículo 20 de João, Jesus diz assim: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, Jesus, também perseguirão a vós. Tem um versículo que ele me chamou muito a atenção, e ele está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 34. Jesus diz assim para os discípulos: não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. O que é que Jesus quer nos ensinar?
Jesus está dizendo assim: meus filhos, a partir do momento que vocês entregam as suas vidas nas minhas mãos, isso não significa que haverá ausência de luta, que haverá ausência de peleja, que haverá ausência de dificuldade. Pelo contrário, João 16:33, ele nos advertiu dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não é só quando a aflição passa, é no meio da aflição, porque eu venci o mundo para você. Mas cabe aqui ressaltar acerca de uma falácia, que desde quando eu me converti, eu nunca aceitei isso na minha vida. Mas já ouvi muita gente dizer assim: olha, se o crente não tiver na prova, alguma coisa está errada com esse crente. Eu nunca aceitei, sabe por quê? Se Deus nos tirasse de onde Ele nos tirou, só para nos submeter à prova, Ele não seria Deus, Ele seria um tirano. Qual é o pai e a mãe presente aqui, que quer submeter seu filho ao sofrimento para poder abençoá-lo? O próprio Jesus disse: qual é o filho que vai chegar para o pai lhe pedindo um pão, o pai lhe dará uma pedra, ou lhe pedindo um peixe, o pai lhe dará uma serpente? Sendo vós maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, imagine o vosso pai que está no céu. Faz um string bem suave para mim. Mas como Jesus é líder, não é chefe, porque existe a diferença entre o líder e o chefe. O chefe manda, o subordinado faz. Agora o líder é diferente. O líder, ele faz, e na atitude de fazer, leva o seu discípulo a imitá-lo. Na beira da praia, Jesus vai dar uma ordem para os discípulos: entrar dentro de um barco e passar para o outro lado da margem. Como Pedro, que não era um homem pobre, Pedro só não tinha estudo, Pedro só não tinha formação, mas Pedro era o pescador mais bem sucedido da Galileia. Pedro era perito em pesca noturna. Pedro prepara o melhor barco da sua companhia. Eu quero convidar você na noite desse domingo a entrar dentro desse barco, junto com Jesus e os discípulos. Como Pedro já tinha correndo nas suas veias o DNA da liderança, Pedro, quando ele entra dentro do barco, ele segura no leme do barco. Para quem não sabe o que é o leme do barco, baixinho, Fábio. Para quem não sabe o que é o leme do barco, é aquela espécie de volante que vai guiando o barco em alto mar. Uns discípulos vão para os remos, outros discípulos vão para as velas. Jesus entra dentro do barco, dá uma olhada ao seu redor. Aí o texto que a gente leu diz que ele desce para a popa do barco, encontra uma almofada e vai descansar. Mas quando o barco estava no meio do mar, a Bíblia diz que sobreveio um grande temporal de vento. Eu particularmente, eu gosto muito do evangelho que foi escrito por Marcos. Por quê? Porque Marcos, ele é detalhista na sua narração. E aí Marcos diz que não foi só um temporal. Aí Marcos é bem claro em dizer: um grande temporal de vento. Era grande. E como era um vento que soprava nas águas, se tornou uma grande tempestade. Tempestade na Bíblia fala de provação. Tempestade na Bíblia fala de dificuldade. Tempestade na Bíblia fala de dores, de aflições. A tempestade vem quando você menos espera. A tempestade, ela te pega de surpresa. A tempestade, ela vem no momento inapropriado, em que você jamais desejaria enfrentar uma provação, uma dificuldade na tua vida. Talvez você esteja aqui nessa noite, mas a tua vontade não era estar aqui. A tua vontade era estar em casa, trancado dentro do quarto, desistente da fé, desistente da igreja, desistente das promessas que Deus fez e vai cumprir na tua vida. Talvez o início do ano de 2021 não tenha sido o ano que você esperava, o início que você esperava na virada passada de 2020 para 2021, quando o relógio clicou à meia-noite, quando os fogos anunciaram a chegada de mais um ano, você criou uma expectativa para 2021, aí você pensou: 2021 vai ser diferente, Deus vai abrir a porta, meu ministério vai crescer, eu vou conquistar o carro do meu sonho, vou sair do aluguel, a aprovação na minha casa vai acabar. Só que o mês já está caminhando para encerrar, e na vida de muitas pessoas que estão aqui hoje, só tem sido temporal, tempestade, vento contrário, dificuldade, e você chegou aqui hoje perguntando para Deus o porquê de tudo isso. Talvez Satanás tenha usado pessoas com as suas bocas maldosas e malignas para dizer
assim para você, ó: ei, foi só Jesus entrar na tua vida, foi só você se tornar cristão que você começou a sofrer assim. Quando você não era crente, ninguém te humilhava desse jeito. Quando você não era crente, você não passava por esse tipo de dificuldade. Quando você não era crente, você não passava esse tipo de aflição. Mas olha aqui para mim, para você entender isso aqui, você tem que usar a imaginação comigo. Vamos sair de dentro do barco agora, vamos voltar lá para a beira da praia e entender a ordem de Jesus. Porque lá na beira da praia, a ordem de Jesus foi uma: passemos para o outro lado da margem. Você não vê Jesus dizendo que a viagem seria tranquila. Você não vê Jesus dizendo que eles não teriam problemas na travessia. A ordem foi para entrar no barco. Lembra do discipulado que eu falei agora aqui? Jesus dizendo: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. No mundo tereis aflições. Mas o que me deixou alegre quando eu li esse texto, e que é bom de português aí me entender, é que quando Jesus diz passemos, ele já está falando em um tempo futuro. Jesus não está dizendo vamos tentar passar. Jesus não está dizendo vamos ver a cidade passar. Jesus está dizendo vocês vão entrar dentro desse barco, e independente daquilo que se levante, eu já garanti a tua chegada do outro lado. Quando Jesus diz passemos para o outro lado da margem, Jesus está dizendo: você não está só, eu estou na embarcação da tua vida. Quando Jesus diz passemos para o outro lado da margem, ele está dizendo: não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi, foi eu que mandei você entrar no barco. E se eu falei que você vai chegar do outro lado, eu velo pela minha palavra, eu cumpro aquilo que eu prometo, e você vai chegar do outro lado, diz o Senhor. Mas sabe o que me chamou a atenção nesse texto? É que no meio daquela turbulência toda, Jesus estava dormindo. Eu vou fazer a pergunta e você me responde: o que era que Jesus estava fazendo na hora da tempestade? Ele estava Vamos relembrar o que está escrito aí, ó. Grande temporal, se tornou uma grande tempestade, as ondas passavam por cima do barco, o barco se enchia de água e Jesus estava... Quem já tomou banho de mar aqui? Quem já tomou banho de mar? Quem não tomou banho de mar ainda, eu profetizo que você vai tomar em nome de Jesus. Se tu não levanta a mão, não tem nada a ver com a tua incredulidade, só profetizo para quem tem fé. Mas a primeira vez que eu conheci o mar, bispo, quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro, era 11 horas e 20 minutos, era 23h20 da noite. Quem me levou disse: olha, pregador, não dá para tu tomar banho agora, a água está muito gelada. Eu disse: eu vou tomar agora mesmo, não quero nem saber. Mas quando eu estava chegando na beira da praia, eu escutei um som semelhante a esse, ó. O barulho das ondas. E cabeça de pregador, uma benção, já lembrei desse texto aqui. E fiquei me perguntando como foi que Jesus conseguiu dormir naquela turbulência toda. Só que a palavra dormir nesse texto significa fazer silêncio. Aí vem uma pergunta no meu coração: por que nos momentos mais difíceis da nossa vida Jesus faz silêncio? Porque nos momentos em que nós mais precisamos ouvir a voz de Deus, Ele faz silêncio. É o maior problema que você enfrentou, é a maior dificuldade que você passou, é a maior provação da tua vida. Aí você ora, Ele faz silêncio. Você pede oração, Ele faz silêncio. Você vem para o culto, Ele faz silêncio. E se tem algo que nos corrói, se tem algo que coloca a nossa dúvida em provação, a nossa fé em provação, melhor dizendo, é quando nós estamos passando pelo silêncio de Deus. Quem nunca se desesperou no silêncio? Quem nunca pensou: será que esse negócio de igreja é verdade? Será que eu não estou perdendo meu tempo naquele lugar? Será que Deus sabe que eu existo? Porque a Bíblia diz: clama a mim, eu clamo, Ele não me responde. A Bíblia diz: pedi e eu peço, Ele não me dá. Mas o problema é que nós mesmos complicamos a nossa caminhada cristã na terra. Eu comparo a vida de um cristão como a vida de um aluno na escola.
Quando eu estudava, a professora dizia assim: Fabinho, presta bem atenção na matéria, porque no dia da prova eu não vou poder falar com você. Você vai ter que colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Não é assim? Diga amém. Da mesma maneira somos nós a presença de Deus. Nós temos um manual de conduta cristão de vida, que é a Bíblia. Nós temos um pastor para ensinar, apacentar, aconselhar. E todo dia, se você quiser, você vai ter uma experiência íntima e nova com Deus. Agora olhe para cá. Vai chegar uma hora que o professor maior da vida vai permitir você passar pela prova. De maneira proposital, ele vai fazer silêncio, mas ele vai estar lá no teu ambiente de prova, porque ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Mas de maneira proposital, ele vai fazer silêncio, para você colocar em prática, para você deixar fluir o exercício da tua fé. Porque o filho que quer agradar ao pai é o filho que tem fé, porque sem fé é impossível agradar ao pai. Então o filho que quer agradar ao pai, mesmo o pai estando fazendo silêncio, ele tem que ter uma atitude mental positiva na hora da prova e pensar: peraí, o pai está fazendo silêncio, mas ele me fez uma promessa, ele não é filho de homem para mentir, ele não é filho de homem para se arrepender. Então mesmo que o pai esteja fazendo silêncio, eu vou continuar acreditando naquilo que ele me prometeu. Tem gente passando pelo silêncio aqui, mas eu vou dizer uma coisa para você: se Deus está fazendo silêncio, se a boca de Deus está fechada para você, tenha certeza de uma coisa: os olhos de Deus estão abertos, olhando para você agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha a grandeza do que eu acabei de te falar. Segundo a última estatística da ONU, o planeta Terra tem 7 bilhões de habitantes. Agora imagina, Deus está lá do terceiro céu, em mar acessível da sua glória, olhando aqui para Porto Velho, para o bairro Coab, para a igreja Filadélfia, e dizendo assim: filho, ainda não é tempo de eu falar o que você quer ouvir, mas eu estou olhando para você. Filha, ainda não é tempo da resposta que você deseja, mas eu estou olhando para você. Ainda não é tempo de eu responder a tua oração, mas eu, o teu Deus, o teu Pai, o teu Criador que cuida de ti, eu estou olhando para você. Eu contemplo o teu levantar e o teu deitar. Você pensa que eu não te conheço, mas eu te conheço. Você pensa que eu não te vejo, mas eu te vejo. Eu estou olhando para você. Levante as duas mãos para o céu. Isso simboliza a humilhação diante de Deus. Feche os teus olhos e comece a adorar a Deus, porque adorar a Deus quando tudo está bem é fácil. Eu quero ver adorar na prova, eu quero ver adorar na dificuldade, eu quero ver adorar no vento contrário, eu quero ver adorar desempregado. Ei, Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu não estou falando, mas eu estou te vendo. Eu não estou falando, mas eu te vejo toda hora. Eu não estou falando, mas eu te vejo todo dia. Eu estou olhando. Eu estou olhando para você. Meu Deus, eu quero que você pegue na mão da pessoa que está perto de você aí, por favor. Olhe para essa pessoa. Só tem dois tipos de crente que não olham para o irmão: o falso e o invejoso. Mas a Filadélfia aqui é do poder de Deus, né? Então olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: ninguém está te vendo, mas o Pai está te vendo. O Pai te vê por dentro, te vê por fora. E Ele manda eu te dizer: ainda não é tempo da resposta, mas eu estou te vendo, 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 aleluia! Esse mesmo texto, olhe para cá,
Esse mesmo texto, que foi escrito por Marcos, ele também está escrito em Lucas. E no capítulo 8, ei irmão, não anda não. Olha aqui para mim. Esse mesmo texto que foi escrito por Marcos, ele também foi escrito por Lucas. Quem está me ouvindo, diga amém. E no capítulo 8, versículo 23, Lucas disse uma frase que me chamou a atenção. Lucas disse assim, e navegando eles. Olha o que Lucas disse. E navegando eles. O que Lucas quer dizer com isso? Que os discípulos estavam na direção do barco. É aí que mora o problema. Se lá na beira da praia, quando eles estavam entrando no barco, bispa, eles tivessem dito, Jesus é o nosso líder, só vai querer a direção da embarcação, eles teriam evitado muitos problemas. Mas tem gente que quer convidar Jesus para entrar na sua vida e não quer dar direção para ele. Entra aí, Jesus, na embarcação da minha vida, amor, você crente do meu jeito. Entra aí, Jesus, na embarcação da minha vida. Mas eu já ouvi até gente dizer, eu não obedeço aos homens, eu só obedeço a Deus. E só convidar Jesus para entrar no barco não é suficiente, tem que dar direção para ele. Você sabe qual é a diferença do Titanic para a Arca de Noé? A maior engenharia marítima que existiu até hoje estava no Titanic. Afundou por um iceberg, uma pedra de gelo. Agora sabe por que a Arca de Noé não afundou? Porque a Arca de Noé não tinha leme, a direção era de Deus. Um caixote quadrado, sem engenharia marítima nenhuma, não foi submergido pelo dilúvio, porque era a mão de Deus que estava na direção da arca. Se a mão de Deus estiver na direção da arca, o barco não afunda. Mas é bem verdade que o maior perigo na vida do crente não é só a tempestade, é a calmaria. Porque na calmaria o crente se acomoda. Agora quer ver alguém lembrar de Jesus? Deixa o vento soprar. Vem para a igreja até em dia que não tem culto. Eu aprendi uma coisa. Existem dois tipos de pregadores em atualidade no Brasil: os que vivem pregando e os que pregam vivendo. E eu optei pregar vivendo. Aí eu entendi por que Deus permite a tempestade na vida do crente. Eu fui pregar em Paranavaí, num evento chamado Umadepar, que é a extensão da Umadep de Brasília. Foi para mais de 10.000 pessoas por noite. Pensa numa glória. Os irmãos, quando eu estava lá, disseram assim: pastor, a gente vai te levar para conhecer o Rio Paraná. Haja vista que é um rio muito bonito. No meio do rio tinha uma ilha. E eles disseram: a gente vai te levar para conhecer essa ilha. Eu disse: eu vou ver pelo Google mesmo, irmão. Não, o senhor vai lá para conhecer. Porque eu tenho dois problemas. Primeiro, eu não sei nadar direito. Se for para mim nadar, Ronaldo, e salvar alguém, vai os dois para o céu. Pode ter certeza. Segundo, quando eu estou nervoso, eu fico rindo. Aí os irmãos encostaram uma lancha para 15 pessoas. Só que foi um crente que valia pelos 15. Antes de chegar na ilha, olha só, começou a ventar, chover, e as ondas jogavam a lancha lá do outro lado. Os irmãos olharam para mim, me viram rindo e disseram: o pastor está amando o passeio. Mas olha aqui para tu entender o aprendizado de Deus. Começou a me dar um enjoo e vontade de colocar toda a sujeira para fora. Aí eu entendi por que Deus permite a tempestade na vida do crente. Às vezes a gente não quer estar no centro da vontade de Deus, fazer o que Deus quer. Aí Deus permite as ondas da vida balançar nossa vida por inteiro, para nos dar uma náusea por dentro e nós colocarmos toda a sujeira que está na nossa vida para fora.
Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está permitindo você passar por tudo o que está passando, para Ele tirar todo o lixo da tua vida, para você colocar toda a sujeira para fora, porque você é templo e morada do Espírito Santo, e Ele não mora na casa suja. A casa tem que estar limpa e ornamentada. Tudo isso que você está passando é para você colocar a sujeira para fora. Quem conhece a parábola da dracma perdida aqui? Quem conhece? Eu já li mais de 50 vezes essa parábola. Um dia eu estava pregando num lugar, quem estava comigo era até o Samuel Mariano. Eu falei para ele: Samuel, Deus te deu um hino sobre esse louvor, mas tu nunca descobriu a essência dessa história. Ele disse: por quê? Porque quando eu estava lendo a parábola da dracma, eu perguntei para Jesus: qual era o teu maior interesse aqui nessa parábola? Ele disse assim: nunca foi que a mulher achasse a dracma. Achar a dracma é consequência da obediência. O meu interesse era que a mulher acendesse a candeia, porque dentro da casa dela não tinha luz, tinha trevas. Quando ela acendesse a candeia, ela ia ver que tinha sujeira na casa, ela ia limpar a casa, e tudo que estava perdido seria encontrado. Você precisa limpar isso que está aqui dentro. O Senhor quer fazer morada dentro de você, em nome de Jesus. Aí os discípulos, na hora da turbulência toda, se lembraram de Jesus. Porque o nosso problema é esse. Quando a gente está passando pelas tempestades da vida, a gente tenta resolver do nosso jeito, da nossa maneira. E depois que a gente tentou de tudo, e tudo deu errado, aí a gente lembra de Jesus. Mas se a gente corresse para Jesus logo no início do problema, a gente não ia sofrer o tanto que a gente sofre. Aí eles chegaram lá para Jesus e disseram assim: Jesus, tu não te importa não que a gente está perecendo? Crente é uma bênção. Toma a direção de Jesus quando o barco está afundando, ainda diz que ele não se importa. Jesus se levanta, repreende o vento e o mar, e a Bíblia diz que houve-se uma grande bonança. Olha como a matemática de Deus é simples, Fábio. A gente clama, Jesus fala e a bonança vem. Mas sabe o que é interessante aí? É que na Bíblia tem duas tempestades. Na segunda, quando Jesus entra no barco, a tempestade se acalma. Só que essa tempestade aí que eu estou pregando hoje, a Bíblia diz que ele repreende o vento e o mar. Repreender é chamar a atenção. O que isso significa? Jesus entendeu que essa tempestade que eles estavam enfrentando não era um fenômeno da natureza, era uma ação diabólica de Satanás, querendo impedir o cumprimento da obra de Deus. Por quê? Do outro lado, o gadareno ia ser liberto, um homem ia ser liberto de demônio. Então Jesus conseguiu discernir que aquela tempestade não era um fenômeno da natureza. Sabe o que está faltando para a nossa geração? Discernimento de espírito. Sabe por que tem muita gente sofrendo aí, frustrada na fé? É porque ela não teve discernimento de espírito. Acreditou em qualquer profecia, acreditou em qualquer, assim diz o